Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de mangás de efeitos especiais e afins. E hoje, antes de começar, eu quero pedir desculpas se tem algum cachorro latindo aí no vídeo, porque tem um cachorro que desde as 6 horas da manhã tá se esgoelando aqui, eu não sei nem o que é. Tinha hora que eu achei que era até briga, mas no final era só um cachorro doido mesmo. Bem, vou tentar falar alto, apesar que ainda é cedo eu não posso gritar. Ai meu Deus. E hoje nós vamos falar de um mangá que adapta uma das séries Tokusatsu mais queridas dos fãs brasileiros, né? Kamen Rider Black. Vamos falar, vai ter spoiler, já vou avisar. Se você não conhece o mangá, vai lá, compre porque ele tá pela New Pop, o New Pop paga nós. Depois você volta aqui. Vamos falar das diferenças da série, algumas coisas que eu prestei atenção e até algumas referências. Então, pegue o seu robô gigante, seu óculos de leitura e vem comigo. A história não é tão diferente assim da série de TV. Bem, pelo menos não na linha principal, né? Em que nós temos Kotaro Minami, que na série aqui no Brasil foi dublado como Isamu, que ele sofre a operação de remodelagem humana pelos Gorgons, ele e seu irmão Nobuhiko, porém ele foge e agora ele tem que enfrentar os Gorgons enquanto tenta salvar o seu irmão e a humanidade dessa ameaça. E uma lista de diferenças entre a série de TV e o mangá que eu gostaria de listar. Como, por exemplo, a primeira aparição. Na série, o Kotaro, ele foge pelas ruas da cidade dos 3 sacerdotes principais de Gorgon, que é Barão, Pérola e eu esqueci o nome dos caras. Mas eles não são importantes aqui, mais pra frente você vai entender por quê. Até que ele é encurralado e aí acontece a primeira transformação, que inclusive na série é uma referência à forma dele do mangá. Já no mangá, ele corre pelos becos da cidade de Nova York, não Japão, completamente nu. Inclusive ele encontra um morador de rua ali, uma pessoa em situação de rua, que pergunta se o marido da mulher chegou e ele teve que sair pela janela, por isso que ele saiu pelado daquele jeito. E ele não lembra quem ele é, ele não lembra o nome dele, de onde ele veio, não lembra do irmão dele, não lembra da família dele, ele não lembra de ninguém. Até que eles são atacados por um homem que leva Kotaro para os esgotos de Nova York. E ali ele é encontrado por um grupo de jornalistas que mais pra frente não, a partir dali eles tentam ajudar Kotaro a descobrir a identidade dele, até porque eles querem descobrir o que está acontecendo, já que eles são um programa de caçadores de lendas urbanas, teorias das conspirações, coisas sobrenaturais. Hoje em dia isso estaria tudo no YouTube. Essa transformação, ela não acontece no primeiro combate ali no beco. Ela acontece só nos esgotos, que Kotaro vira um tipo de monstro gafanhoto humanoide, então não posso dizer gigante porque ele não é gigante, né? Inclusive, diferente da série, ali no primeiro episódio ele já aprende a controlar. No mangá não, ele fica um tempo sem controlar, que inclusive ele precisa passar por uma situação de extremo estresse, mais parecido com o Hulk, para daí ativar o gene de transformação. E ele tem, vamos dizer que 2 formas. Quando ele, em um capítulo lá que ele tá aprendendo a controlar, primeiro ele fica verde, porque ele não tá com estresse ou adrenalina suficiente para chegar à forma preta, que é o Black. E forma verde te lembra RX, lembrando que o visual do Black no mangá, ele tá um pouco mais puxado pro RX do que o Black da série. Aqui também os poderes de Kotaro mudam um pouco. Nós não temos o Rider Punch, o Rider Kick, aquele negócio lá. Na verdade, aquele golpe que ele corta com a mão até tem. Mas os poderes dele aqui se assemelham muito mais ao do Kamen Rider Shin, até mesmo do Amazon, que é aquela coisa animalesca, com as lâminas, com mordidas, com força, com garras e tudo mais. A não ser por algumas habilidades, como por exemplo o Kingstone, que apesar de não ser um cinto, ele espelha energia e quando ele realmente precisa, ele solta muito poder, tanto que num dos capítulos ele queima trocentas pessoas sem ninguém perceber. Tem também uma projeção, ele consegue projetar essa aura especificamente em animais,
seres. Assim ele consegue até mesmo enxergar a energia emanada dos seres vivos ou até mesmo matar, projetando com muita força essa aura. E aqui até mesmo a operação de modelagem ela pega um ar diferente. Por quê? Porque na série o Nobuhiko e o Kotaro eles foram capturados, né? É, no aniversário de 19 anos deles. Ali que teve a enxurrada de gafanhotos na festa com muita gente rica, famosa. Aqui é um pouquinho diferente. Kotaro e Nobuhiko, eles foram para um campeonato de artes marciais nos Estados Unidos. Chegando lá, eles foram enganados por um amigo do pai deles. E daí eles foram capturados, levados a uma base Gorgon e ali sofreram a cirurgia de remodelagem. Contudo, Isamu consegue fugir, só que ele perde a sua memória no processo. E daí que tem uma reviravolta que não tem na série e aqui tem. Como, por exemplo, nós temos a família adotiva do Kotaro, que é o pai do Nobuhiko, a irmã do Nobuhiko, a namorada do Nobuhiko. Que, se eu não me engano, na série se chama Kyoko e Sachi. Aqui temos a Kyoko, mas ao invés de Sachi nós temos a Yumi. Kyoko, ela é apaixonada pelo Isamu aqui fica muito mais evidente do que na série de TV. Contudo, a Yumi e o pai do Nobuhiko e do Isamu ali, o pai adotivo, eles se tornam monstros Gorgon. Na série, o pai dos dois ali, ele é morto pelos monstros aranha. Aqui não, aquele é um monstro aranha. Ele tenta matar o Isamu. E a Yumi, que é a namorada do Nobuhiko, mais pra frente ela vira um monstro jaguar, onça. Acho que é jaguar porque corre muito rápido. Um monstro gato selvagem ali. Que tem na série, mas não é ela. E outra coisa que mudou bastante de uma mídia para outra foi que ali o Kotaro ele vai para uma loja, acho que é um barzinho, né? Ele vai para um barzinho de um amigo da família deles que vai viajar e deixa eles tomando conta ali. Aqui é diferente. Aqui ele vai para casa de um carinha que ele conheceu, que se eu não me engano foi sensei dele nas artes marciais, e agora ele tem uma mecânica de motos. E esse cara se chama Goro Daimon. Goro Daimon. Te lembra alguém? Inclusive, tem duas coisas bem interessantes que acontecem na casa desse Goro. Que ele é fã de Kamen Rider, porque o Kamen Rider aqui é uma série de TV que passava quando ele era criança, e ele era muito fã. Então, quando ele descobre o que aconteceu com o Kotaro, ele incentiva o Kotaro a assumir o manto de Kamen Rider e derrotar a Gorgon, já que a situação lembra muito o que acontecia nas séries de televisão. Não só isso, como nós temos dois porém. Apesar da transformação monstruosa, o Kotaro, para fazer algumas missões ali enquanto ele está em Tóquio com esse amigo, ele usa uma roupa de motoqueiro e um capacete, cujo ele tem o símbolo da série do Black Sun. Assim como a Battle Hopper, Petrol Hopper, Battle Hopper, eu nunca acerto o nome dessa moto, que ela não é uma moto que os Gorgons fizeram para o Imperador Secular. Ela é uma moto ali estilizada, se eu não me engano, né? Estilizada, turbinada. Eu esqueci o nome da palavra. Quando você... Customizada. Ela é uma moto customizada pelo Isamu ali na casa desse amigo, que ele também treina para aprender os seus poderes. E para falar alguns personagens que são exclusivos do mangá, nós temos o detetive Bandai... que ele acha que o Kotaro ele é um assassino, que ele está por trás de assassinatos que aconteceu em Tóquio. Então ele persegue ali o Kotaro por alguns capítulos, apesar que ele quase não tem importância nenhuma, porque ele aparece do nada e some do nada também. Agora a gente vai falar o que interessa dos Gorgon, que no começo do vídeo eu falei que os três sacerdotes eles não eram importantes, isso porque eles não aparecem em momento algum no mangá. A Gorgon, ela é uma organização mundial com diversas células espalhadas pelo mundo. Cada lugar tem os seus soldadinhos, tem os seus guerreiros e tem os seus generais. Não tem soldadinhos, tem diversos monstros e um monstro que é um general, que é um líder. E aqui também não existe Shadow Moon. Mas como assim? Não tem Shadow Moon, mas tem Nobuhiko? Sim,
Porque o Nobuiko, ele é literalmente alguém idêntico ao Black quando se transforma. Ele não é prateado, ele não leva o nome de Shadow Moon, ele não tem uma preferência pelos Gorgon por não ter sido um traidor. Inclusive, aqui ele aparece de uma maneira um pouquinho diferente. Por muitos episódios, ele volta, ele diz que foi salvo, daqui a pouco a gente fala por quem. Foi salvo por uma pessoa que ajudou ele a fugir de Nova York, ajudou ele a recuperar a memória e agora ele voltou para Tóquio. Só que o tempo todo fica naquele mistério de será que ele é do bem, será que ele é do mal, até que nós descobrimos que sim, ele é gafanhoto monstruoso, assim igual ao Kotaro. Só que aqui ele não leva o nome de Shadow Moon. E ele sim tem que brigar para ver quem terá o trono de rei demônio. Esquece Sabre Satã, Sabre Shadow e as coisas A4 aí, porque é bem diferente. Ele é uma cópia do Black, inclusive com os mesmos poderes. E ao contrário da série, que ela tem sim um final relativamente feliz, aqui nós temos um final completamente dúbio. Só que eu falo disso um pouquinho mais pra frente. E como puderam ver, o mangá ele meio que preserva a história original. Os dois irmãos têm que lutar pelo trono, para ver quem será o governante do mundo. E nós temos um traidor que foi completamente remodelado, transformado em um homem mutante. E luta contra seus criadores, por assim dizer. Enquanto ele tenta novamente se encaixar na sociedade. Só que aqui é muito mais profundo do que na série de TV. Aí entra a parte que eu gosto. A história do mangá, ela é mais imersiva, você tem uma empatia maior pelo Kotaro. Por quê? Porque ele não é simplesmente um cara altruísta que perdeu tudo. Ele é isso também. Só que aqui você acompanha a jornada dele para ele recuperar a memória. E isso deixou tudo mais profundo, mais imersivo, mais misterioso. Eu tive a sensação de que o mangá ele é até mais gostoso de acompanhar do que a própria série de TV. Sem contar que a história ela é muito mais mundial. Por quê? Porque quando ele tá ali com o pessoal do programa de TV, ele viaja o mundo inteiro. E cada monstro, ameaça o ambiente que eles estão, fica bem evidente a cultura, a mitologia local. E até mesmo quando ele se estabelece em Tóquio, ele volta a viajar esporadicamente para investigar perigos da Shocker ou células, porque ele está procurando a célula principal. Sem contar que nessa versão, que é a versão que o Ishinomori queria que fosse para a televisão, me agrada mais. Por quê? Porque ele ser um monstro que tem que aprender a controlar a raiva para se transformar, me lembrando o Hulk. Você acompanha a jornada dele em controlar e descobrir os seus poderes. Inclusive tem um capítulo que não tem nenhuma ameaça da Gorgon, mas tem uma ameaça ali humana que desenvolve bem esse lado humano, monstro, quem é mal, quem não é. Sem contar que conforme você vai ali acompanhando a história e ela só vai piorando cada vez mais e você não sabe como aquilo vai terminar, cara, aquilo te dá uma agonia. Cada capítulo que passa você acha que a coisa vai melhorar, mas ela piora e aquilo te deixa completamente agoniado. Cara, é exatamente isso. O Kamen Rider Black do mangá é um mangá pra você ler e ficar bem apreensivo, bem agoniado. Sem contar que nós temos algumas, como eu posso dizer, algumas referências ali. Não só ao próprio Kamen Rider, que aparece o Goro com uma máscara do Ichigo, como também nós temos referências a várias peças de teatro. Olha só, eles citam os espetáculos Romeu e Julieta de Shakespeare, mas esse é de praxe, né? Carmen do Bizet, nunca ouvi falar, tem que procurar depois. Fausto do Goethe, que é uma obra que eu sou apaixonado, você não faz ideia. E Dança Macabra de Saint-Saëns. Não posso esquecer de citar também o Projeto Filadélfia, que ele é citado aqui na parte que o Kotaro vai para a Grécia. E lá eles descobrem que o Projeto Filadélfia, que foi quando um navio, teoricamente, se teletransportou e foi achado em outro lugar, dias depois completamente vazio, se eu não me engano. Porque ele sumiu numa névoa verde e depois ele reapareceu vazio, em estado deplorável, em um lugar completamente longe de onde ele deveria ir, onde ele estava. E aqui, isso tudo foi culpa dos Gorgons que estavam testando esse raio de viagem no tempo e teletransporte. Na verdade, teletransporte que manda pra viagem no tempo. Você tem que ler o mangá pra entender ou não.
Assim como também as lendas locais, nós temos lendas do Tibete, da China, da Grécia e tudo mais. Só que uma coisa que me chamou a atenção. Lembra que eu disse que Nobuiko foi salvo por alguém em Nova York? Ele foi salvo por uma garota chamada de Cleopatra Jones, que aqui é uma grande atriz. Você sabe quem é Cleopatra Jones? Ele foi, só fazendo um resumo aqui, Cleopatra Jones foi um filme da década de 70 que trazia essa personagem, ela não é real, ela é uma personagem chamada de Cleopatra Jones, que era uma agente do governo que combatia o tráfico de drogas no mundo inteiro, até que ela tem que enfrentar uma traficante de drogas que arma ali um complô pra ela. É um filme Blaxploitation, só que isso já é outro tema que não tem nada a ver com o canal aqui. Mas tem algumas coisas ruins? Bem, tem alguns personagens que estão lá completamente jogados, como eu já disse, o detetive Bandai, que entra do nada e sai meio que do nada. Eu achei que ele ia ter uma importância maior na história, mas não. Ele só fica ali rodeando. Também como eu acho que a história do final ali, um pouco do meio pro fim, ela vai se perdendo, porque ela vai ficando mais complicada. Você tem aquela sensação de agonia, só que daí com o tempo você vai se perdendo também, porque daí já envolve viagem no tempo, profecia e trocentas outras coisas que fica complicado de explicar aqui. E conforme a situação vai encaminhando pro último capítulo, ela não parece que vai ter uma conclusão. Isso te prende. Acontece que ela não tem conclusão mesmo. O final é extremamente em aberto. Tem hora que isso é bom? Não muito, porque parece aquela série da Netflix, tipo, o último episódio, o que vai acontecer? Nada. O episódio não vai fechar e você vai ter que esperar mais um ano ou dois. A questão é que aqui eu não lembro de ter tido continuação. E falando desse final, aqui vai tirar um pouco da minha análise e vamos pôr uma coisa mais interpretativa. Kotaro, ele é transportado 20 anos para o futuro na Austrália. Por quê? Porque o povo dali, os aborígenes, acreditam que Kotaro é o seu salvador e vai derrotar o rei demônio cujo a sede está ali. Mas depois Kotaro descobre que ele é o rei demônio. E ele não sabe bem o que vai fazer, então ele tem que voltar para o passado e impedir que ele se torne o rei demônio. Só que chega um momento que ele é transportado para 1995, onde todas aquelas coisas que fizeram o mundo ser destruído começam a acontecer com mais intensidade. Inclusive lembrando até o Apocalipse e as profecias bíblicas. Então, ali em 1995, inclusive a Kyoko ela tá bem doentinha, ele meio que é transportado para a base japonesa dos Gorgons, onde ele enfrenta o Nobuiko, que ficou anos esperando ele desde que ele sumiu. E não mostra bem o que aconteceu, o mundo ficou sem seu Kamen Rider, só pra você ter ideia. E daí ele enfrenta o Nobuiko e numa batalha rápida que dura pelo menos umas 2 páginas, uma página e meia mais ou menos, ele consegue derrotar o Nobuiko. Só que ali... Aí a gente tem um final extremamente pessimista, porque o Kotaro, ele não sabe o que fazer. Então ele chega à conclusão de que não importa o quanto ele lute, o quanto que ele investigue, não importa o que ele faça, ele não vai conseguir mudar o futuro da humanidade. Os Gorgons já ganharam, ele não sabe quem ele não sabe se ele é o herói ou se ele vai se tornar o vilão de qualquer jeito. Ou seja, simplesmente ele está fazendo e fez tudo aquilo que a gente acompanhou em vão. E o mangá, ele acaba aí com ele gritando completamente nu no meio do mar de uma chuva, tentando gritar quem sou eu, porque ali deu a entender que ele meio que já se perdeu. Ele não sabe mais o que fazer. Apesar de não ter gostado muito desse final niilista assim, a leitura de Kamen Rider Black, ela é gostosa. Eu acho que ela traz aquela sensação que o pessoal gostava de ver na série também, que em momentos parecia filme de terror. Então, eu gostaria muito que isso fosse adaptado ou em uma animação ou em live action, de preferência em live action. Cheio de cabeças voando, gente pelada e monstros. Tá, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Mas a história ali eu acho muito interessante. Eu gostaria muito que ela fosse adaptada nesse novo Kamen Rider Black Sun. Que hoje, que eu tô gravando esse vídeo, eu descobri que vai ter estreia mundial pela Amazon Prime Video. Eu tô muito feliz porque eu vou poder assistir assim que sair. Mas eu ainda acho que essa série ela não vai ter adaptação fiel ou dessa história do mangá. Eu acho que ela vai para uma terceira via ali, uma coisa completamente diferente da série do mangá, só mantendo a essência ali, o que pra mim já tá bom. Então é isso, você já leu Kamen Rider Black Sun? Se não, corre lá que ele já tá completo, 3 volumes pela
New Pop. Os meus estão aqui, ó. Os meus já estão aqui. Então, fiquem bem. Valeu, falou, até uma próxima. Fui!